A paz do Senhor para todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso bom sumo pastor, seja sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição da nossa série de comentários, comentando lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre. Estaremos nessa ocasião comentando a lição de número 6, que tem por título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Guardar os irmãos estarem entrando para nós darmos início. Deixa eu compartilhar. Eu tenho tantas bênçãos. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aguardar os irmãos estarem entrando. Meus amados, nos ajude a compartilhar. Dentro de alguns minutos estaremos dando início à nossa série de comentários. Lição de número 6. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Aleluia! Deus abençoe a vida dos irmãos que estarão participando conosco nessa ocasião. Com muita gratidão, amor no coração, com a graça de Deus, com a sua unção, na dependência total do Espírito, vamos aqui estar falando sobre essa lição que é tão importante e tem um peso de responsabilidade muito grande, né? Uma lição com um cunho apologético na exortação de Jesus Cristo com os fariseus. Meus amados, Deus abençoe a vida de cada irmão, hein? Vamos já dar início a nossa transmissão, tá bom? Vamos fazer uma oração e assim estaremos iniciando nosso comentário, né? Senhor Deus, Pai, queremos te louvar nesta noite, ó Pai. Dar-te graça pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pedir perdão de nossas falhas, palavras, pensamentos e obras. Estamos aqui diante da Tua presença, dependente completamente de Ti, dependente completamente do Teu Espírito, para que possa nos instruir e comunicar a Tua palavra, Senhor. Toma nas Tuas mãos aqueles que estarão participando conosco, Ezequiel, e os demais irmãos que estarão entrando, que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, estamos numa lição importantíssima, principalmente no período que nós estamos vivendo, aonde a igreja tem passado por muitos escândalos e Jesus nos deixou um alerta, acerca das características do bom pastor, do sumo pastor, ele como sumo pastor, mas também mostrou para nós como são os modos operacional do que é falso, né?
Então vamos aí dar início a essa transmissão e fala sobre Jesus como bom pastor. Vamos já iniciar a nossa introdução. Pai do Senhor, Ezequiel. Senhor Rodrigo, tudo Já estou bem? dando introdução aqui já. Pode ficar à Parte, vontade, eu estou parte dela, né? atrasado. Compartilha, Ezequiel. Amém? Amém. Salve os irmãos aí, Ezequiel. Pode saudar. Pai do Senhor, irmãos, a todos aí que estão participando. Eu, como sempre, atrasado, mas estamos aqui, né, Rodrigo? Estamos aí mais uma vez, Ezequiel, vencendo desafios na correria de cada dia, né, irmãos? Ezequiel, a gente trabalha, né? A gente às vezes chega em cima da hora e às vezes até mudamos o dia, dependendo dos compromissos que nós tivermos na quarta-feira, né? Mas estamos aí com esse desafio, com esse projeto aí, não podemos parar, mas com a graça de Deus vamos estar continuando em nome de Jesus. Vamos lá, Ezequiel. Eu iniciei parte, eu vou começar a ler aqui agora, é a nossa introdução, para nós sermos bem sucintos hoje, né? Já é uma lição, já estudamos no primeiro trimestre, ela como uma lição introdutória do primeiro trimestre, né? Falando acerca dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos profetas e dos falsos líderes, né? O perigo da igreja, as heresias e as suas roupagens, como elas se mostram nos dias de hoje, né? E a introdução daquele trimestre foi exatamente João 10, estudando sobre Jesus como bom pastor e mostrando os falsos mestres e os falsos profetas, né? Como introdução. E hoje vamos estudar uma lição bem importante, como Jesus como bom pastor das suas ovelhas, e vamos estar explorando alguns pontos de forma bem resumida e sucinta, mas não deixando de falar o que é importante nessa lição para nós nos dias de hoje, amém? O título da lição, o bom pastor e as suas ovelhas, né? Jesus como esse bom pastor e as suas ovelhas, o sumo exemplo, né? De como um pastor, um líder deve se comportar, e Jesus dá esse exemplo de maneira bem clara. O nosso texto áureo está em João, capítulo 10, versículo 14, que vai dizer bem assim, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Se Jesus cita que ele é bom, porque existia, ou dentro das características, tem um mau pastor, né? Tem um pastor que tem as características negativas, né? Mas Jesus se apresenta como bom pastor. E eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecida. Como nós falamos na lição passada, o conhecimento te dá um relacionamento íntimo com aquilo com quem você conhece, né? Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 16. Essa passagem clássica, né? Essa parábola de Jesus das ovelhas e o bom pastor, eu passo a ler nesta hora aqui. Na verdade, por digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E se as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar
e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas, foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que texto lindo, né, queridos? Que texto maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa narrativa, né? A introdução, passo a ler aqui a nossa introdução. Irmã Joyce, Deus abençoe sua vida. Compartilha para nós a irmã Joyce. Olha o que nós vamos estudar nessa lição aqui. Ó. A introdução é importante de ler, porque aí depois dos pontos nós vamos estar explorando os pontos importantes de cada tópico desta lição. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor. Jesus como um exemplo, sumo exemplo de pastor. Aquele que protege, cuida, orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e o contexto dessa imagem com o aprisco das ovelhas que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos a figura do pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor em nossas almas. Essa parte da introdução aqui vai ser abordada na parte final da nossa lição. E ao meu ver, é o ponto mais importante, Ezequiel. O mais importante desta lição é o terceiro ponto, né? Que se vocês observarem o texto, né? Se nós observarmos o texto que nós lemos, Jesus vai falar de do conhecimento da voz, chamar pelo nome, né? E os mercenários ele não conhece, não chama pelo nome, e os seus interesses são outros. E é isso que nós vamos abordar nesse terceiro ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, que nós vamos explorar um pouquinho mais, tá, Ezequiel? Aí vamos aí de sequência, como é que vamos fazer, Ezequiel? Eu vou no ponto 1, Rodrigo. Ponto 1? Dá uma pincelada rápida, o ponto 2 a gente também passa bem rápido, porque realmente o ponto 3 é fundamental, né? Nós falarmos um pouquinho naquele ponto 3. O contexto que a gente vive é o contexto de muitos mercenários, né? Infelizmente. Sempre existiu mercenários, tá, irmão? Inclusive, na época dos profetas, sempre existiram aqueles que não cuidavam das ovelhas, mas queriam se aproveitar das ovelhas, né? Só que hoje, até com o advento da internet, das redes sociais, isso está bem escancarado, né? Então a gente vive num contexto em que nós precisamos estar atentos sobre quem é ou quem são. É óbvio que o texto de João capítulo 10, Jesus está falando dele como bom pastor, né? Eu sou o bom pastor, porque ele é o pastor supremo da igreja. O pastor máximo da igreja é Cristo. Só que não tem como nós não trazermos esse texto para o nosso contexto, né? Aonde nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, que fazem a obra de Deus com sinceridade, prefigurando o bom pastor, mas temos também a figura do mercenário, né? Que Jesus deixa claro que é aquele que não cuida das ovelhas, que não zela das ovelhas. E quando vê o perigo, o que ele faz? Ele foge, né? Deixando as ovelhas ao léu. E isso, irmãos, é o nosso contexto de hoje, né? Então, no ponto 1,
Rodrigo, posso iniciar? Posso, né? Pode. No ponto 1 aqui, o tema é Jesus, a porta das ovelhas. Nós temos o ponto 1, que é o contexto daquele texto, né, de João capítulo 10, existe ali um contexto. O subtópico 2, a porta das ovelhas. E o subtópico 3, a mensagem da porta. Então, qual era o contexto aqui desse texto em que Jesus se apresenta como bom pastor e apresenta também a figura do mercenário? O contexto está no capítulo 9. Nesse capítulo 9 de João, se os irmãos tiverem tempo depois de ler, Jesus ele está ali no embate com os fariseus, né? E os fariseus quem eram? Era o grupo religioso que mais deu trabalho para Jesus. Nós vamos ver nesse contexto aqui que Jesus usa a parábola do capítulo 10 para apontar quem eram os mercenários naquele período. E ele está apontando, usando a parábola, exatamente os fariseus como mercenários. Porque se observa que ele no capítulo 9 vem com esse embate, né, com os fariseus, esse é o contexto, e de repente no capítulo 10 ele já entra falando, eu sou o bom pastor. Né? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus está usando aqui uma alegoria, né, para mostrar para aqueles fariseus que eles eram os mercenários, para mostrar para o povo também quem eram os mercenários. Observa aqui, irmãos, que Jesus não fala diretamente a eles. Há textos em que Jesus fala abertamente, né, aos fariseus, de forma explícita, né, Rodrigo? De forma clara. Isso. Só que nesse texto aqui, ele usa uma alegoria. Né? Ele usa uma parábola, porque ele estava num diálogo com esses fariseus. Jesus havia acabado de curar um cego. Se a gente for pegar o contexto de João capítulo 9, você vai ver lá no versículo 40, que o contexto ali é o quê? Jesus havia acabado de curar um cego. E os fariseus, então, o criticaram, né? Por isso, aí ele vem falando aqui, ó, na verdade, no versículos 35, Jesus ouviu que havia expulsado, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Né? Então, observa que Jesus aproveita a cura daquele cego, no capítulo 9, para falar também da cegueira espiritual que aqueles líderes viviam. Irmãos, observa que Cristo, ele sempre aproveitou as oportunidades para falar de questões espirituais. Isso é maravilhoso. Ezequiel, pode observar isso. É tão profundo, né, que Jesus ele usa várias figuras de linguagem, né? Sim. Mas após ele terminar a figura de linguagem, ele vai ser bem categórico em afirmar para os fariseus, porque os próprios fariseus confessam com seus lábios. Ele vai dizer aqui, você lê uma tradução aí, culpa a minha corrigida, vai dizer assim, ó, vemos por isso o vosso pecado permanece. Vemos por isso o vosso pecado permanece. Jesus não aliviou para eles. Não. Aqui Jesus não está mandando indireta. Nessa parte final aqui, né? Na alegoria, na parábola, Jesus está sendo de forma implícita, para ver se vocês conseguem captar. Mas como ele estava com o entendimento cego, não conseguia compreender. Quando eles compreenderam essa parte final aqui da cegueira, Jesus falou, por isso vocês permanecem no vosso pecado. Sim. Jesus é direto. Existem situações que tem que ser direto, né, Ezequiel? Contra o erro, né? Contra a mentira, contra o pecado, temos que ser direto. Sim,
Exatamente. E aqui interessante, eles vão perguntar, acaso nós também somos cegos? Aí Jesus responde, né? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que vocês dizem que podem ver, o pecado de vocês permanece ou a culpa de vocês permanece. Então, Então, Jesus pegou a confissão deles, né? sim, A confissão deles. Jesus usou a linguagem uma figura de linguagem, eles confessaram e Jesus usou a confissão deles. Vocês não sim, permanecem no pecado, no erro, na culpa. né? Aqui, ó, agora que vocês dizem que podem ver, se vocês estão falando que vocês não são certos, então vocês são culpados, né? O pecado está aí diante de vocês. Então veja, irmão, que nesse contexto aqui, é que Jesus ele entra no capítulo 10, já com uma alegoria, com uma parábola. É como se ele dissesse, já que vocês não estão entendendo, eu vou usar aqui uma figura de linguagem para ver se vocês entendem. Vocês não cuidam das ovelhas, vocês se aproveitam das ovelhas, quando as ovelhas precisam de apoio, vocês fogem. Então, qual é a diferença? Eu sou bom pastor, dou a vida pelas ovelhas, e vocês são mercenários que só se aproveitam e não cuidam das ovelhas. Em outras palavras, o capítulo 10 de João se resume nisso, né? Então, esse é o contexto em que Jesus insere essa parábola. Então, no ponto 2, e aqui, Rodrigo, tem um ponto aqui, um texto aqui que eu acho que a gente precisa ler, porque ele vai, como você gosta de usar essa palavra, ele vai linkar aqui com o capítulo 10 de João, que é Ezequiel 34, 1 a 10. Esse texto é forte. Esse texto, Esse texto ele linka também com parte final do terceiro ponto, né, Ezequiel? sim, Meu Deus, que texto forte esse aqui. e esse texto aqui, ele é muito claro, né? Assim, é um texto que não precisa nem de você ficar interpretando muito, porque ele já é muito objetivo, ele é muito claro no que ele diz, né? É Ezequiel 30, autoexplicativo o texto, né, Ezequiel? ele é autoexplicativo. Autoexplicativo. A voz de Deus brada no ouvido do profeta Ezequiel, né, Ezequiel? Sim, O profeta Ezequiel, e ele fala de maneira tão clara, né? Não tem como você não entender qual é a repreensão de Deus para aqueles líderes, né? É muito sim. forte esse texto. Então, eu não vou ler o texto todo, Rodrigo, para a gente ganhar tempo, mas só alguns versículos aqui, ó, para a gente entender esse contexto aqui de Sim, Ezequiel 34. Veio a mim esta palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Interessante que em Israel, nesse período, não tinha pastores de fato, eu digo assim, ordenação pastoral. Existia aqui, não. né, sacerdotes, profetas, reis, que eram homens levantados por Deus, que representavam os pastores da nação, os sacerdotes, os profetas e os reis. Eles eram pastores também da nação, né? Eles deveriam guiar o povo, orientar o povo, cuidar do povo, né? Que representa as ovelhas de Cristo. Então aqui, ó, profetiza contra os pastores de Israel e profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Olha bem, mas isso aqui é na versão internacional, tá? Que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Uma pergunta. É Deus perguntando através do profeta. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Aí o que Jesus vai falar lá do mercenário? Não zela da ovelha, não cuida da ovelha, não tem cuidado. E Jesus diz assim, ó, vocês comem, em resumo, esse texto aqui o quê? Vocês comem do melhor, vocês têm o melhor, vocês usufruem do melhor, mas não estão tomando conta do meu rebanho. Aí eu pergunto para os irmãos que estão vendo aí, não é o retrato de hoje? Em muitos contextos que a gente sobrevive? Muitas vezes, os tais, né, que se intitulam pastores, vivendo as suas vidas luxuosas, e não tem como fugir disso aqui, tá, irmão? Tá no texto aqui. E muitas vezes as ovelhas sofrendo e perecendo, né? E igrejas que se tornam palácios como se fosse motivo de exibição, e as ovelhas muitas vezes sofrendo, passando necessidades. É o contexto que a gente vive e é o contexto aqui
de Ezequiel capítulo 34, tá? Olha aqui o verso 4, meu Deus. Vocês Vale a não pena ler o verso fortaleceram a 4 fraca. aqui, ó. Oi? Vale a pena ler o verso 4 aí, o Verso 5 também, 4. Vocês não o fortaleceram a 6 fraca, também. nem curaram a Meu doente, Deus. nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza. Meu Deus, olha isso aqui, irmãos. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Verso 5. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Ezequiel está profetizando isso aqui antes da graça. Ezequiel está profetizando isso aqui no período em que já havia naquele momento a figura dos mercenários. Que, olha os textos aqui, irmão. Parece que foi escrito ontem isso aqui. Ezequiel, parece, é um texto atualíssimo, né? Muito atual. Atualíssimo. Meu Deus. Se Ezequiel, os irmãos, se nós ficarmos só desdobrando este texto aqui de Ezequiel 34, né, nós veremos quanta informação esse texto vai trazer para nós, de tão atual que ele é para hoje. Para hoje. Ezequiel parece o retrato do cenário de hoje da igreja evangélica brasileira. Sim. Triste, tá, irmão? É sério, é muito sério. Verso 4 aqui, só voltando, vocês não fortaleceram as fracas. Irmãos, quantas pessoas, ovelhas, morrendo dentro do aprisco, feridas, machucadas, e muitas vezes não são cuidadas, não são zeladas, não têm o devido cuidado, acompanhamento espiritual, né? Acompanhamento espiritual, apoio espiritual das suas lideranças. E ó, Ezequiel já mostra esse retrato. Não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Isso aqui está falando de quem? Das ovelhas. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vocês não fortaleceram as ovelhas fracas, não curaram a ovelha doente, não enfaixaram a ovelha ferida. Tá? Então, é nesse contexto, irmãos, que Jesus vem trazendo João capítulo 10, falando a respeito do bom pastor. Tá? Então, a gente precisa identificar, precisa ter a visão espiritual, você precisa entender, né, que os obreiros, irmãos, e aqui a gente vai entrar nesse contexto aqui, pastores, obreiros, eles estão para servir a igreja. A igreja não existe por causa do pastor, ou do presbítero, ou do evangelista. As posições eclesiásticas, elas existem para servir a igreja. Essa é a grande realidade. Disso, né? E não o contrário disso. Teve um dia que eu falei assim, ó, a igreja é mais importante do que nós que somos obreiros. O irmão não gostou, não. Achou ruim. Mas se você for observar, existem pastores, existem obreiros para servir a igreja. Logo, a igreja é mais importante. Logo, a obra é mais importante. Não é porque eu sou presbítero que eu tenho que me achar melhor do que alguém na minha igreja, não. Onde eu congrego, não. Pelo contrário, eu estou ali para servir a obra de Deus. Para me colocar à disposição do reino. Então, nós precisamos entender que se você ver alguém ali que está usufruindo da igreja, se aproveitando das ovelhas, é mercenário. Não está cuidando, não está zelando, é mercenário. E você precisa ter essa visão, você precisa aprender, através da palavra, ter essa visão para você aprender a diferenciar quem é o bom pastor e quem é o mercenário. Quem de fato cuida da obra de Deus e quem de fato usufrui da obra de Deus, se aproveitando
da lã das ovelhas. Ovelhas que não são do líder, não pertencem a ele. As ovelhas são do Senhor. E os obreiros são colocados ali para cuidar e servir daquilo que pertence a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi ele quem comprou com seu próprio sangue. É uma mordomia, né, Ezequiel? É uma mordomia que o obreiro tem, né? Ele cuida daquilo que não é dele, é do seu Senhor. Exato. A igreja é de Deus. E o que Ezequiel falou aí, que nós temos visto é o contrário, né? É a igreja servindo a liderança, onde se coloca tapete vermelho, onde se coloca estandarte com imagens, até coloca estátuas, e assim vai servindo de aplausos para a liderança, né? É muito triste. No meio desse rebanho, você vê, é o que Ezequiel identificou aqui, ó. Como as ovelhas estão dentro desse aprisco, né? Fragilizada, machucada, enfaixada, afastada, e a liderança não está vendo tudo isso aí, porque quer ser servido por essa liderança, né? É um cenário muito triste que nós estamos vivendo. Nesse já tinha no período do Antigo Testamento, no período neotestamentário, e de hoje tem se multiplicado cada vez mais esse tipo de atitude, porque as igrejas têm se multiplicado, né? As igrejas têm aumentado, né? Cada um abre uma igreja e se intitula apóstolo, se intitula pastor, se intitula profeta, se intitula várias outras coisas, mas não se intitula como servo de Deus que está para servir a igreja, o reino, o rebanho do Senhor. Eu costumo dizer, Ezequiel, como ministro na escola bíblica dominical e também alguns anos atrás, eu sempre disse para a igreja que Deus me chamou para servir a Ele, a igreja e o ministério. Servir a Ele, a igreja e o ministério. Estou ali para servir. Não estou para ser servido para ninguém. Não estou para ser servido por ninguém. Estou para servir o reino de Deus. Amém? Pode dar sequência aqui, ó. E essa, irmãos, é a visão que todo obreiro precisa ter. É lógico, irmão, que dentro do campo ministerial, o próprio Deus, ele promove a honra do obreiro. O próprio Deus promove a honra do obreiro, a honra do pastor. Tem textos que nos ensinam a honrar os nossos pastores, a obedecer os nossos pastores, se esses estiverem debaixo da vontade e da direção de Deus. Se eu identifico um mercenário, eu não posso ficar servindo ali, não, irmão. Eu não posso. Eu vou ser conivente. Cega, né, Ezequiel? Sim. Não é uma obediência nas cegas, nos escuros. Não pode, não né? Pode. Eu tenho pastor, graças a Deus eu tenho meu pastor, o respeito muito, tenho um carinho muito grande, porque vejo na vida dele um homem de Deus. Agora, se eu identificar um mercenário, eu não posso ser conivente. E preciso entender que, o Rodrigo citou aí, nós estamos para servir a igreja, irmãos. Esse negócio de obreiro andar de nariz em pé, chega na igreja achando que é estrela, isso não é de Deus, não. Nós estamos para servir a obra de Deus, para servir a igreja de Cristo. Eu sempre falo, quando eu olho para a igreja, eu não posso olhar para aquela igreja ali, para aquele povo ali, e achar que é um povo qualquer, não, irmão. Aquele povo ali foi comprado. E preço de sangue, né? Enfim, vamos aqui andando, senão a gente fica só nesse ponto aqui, né, Rodrigo? Ponto Pai, senhor Renato, Deus abençoe. O ponto Compartilha 2 aqui, compartilha aí, mano. Ajuda a gente aí. Esse ponto 2 aqui, Rodrigo, vai falar sobre a porta das ovelhas, né? Quando Jesus ele se coloca ali, ó, como a porta. Nessa parábola, Jesus, no capítulo 10, destacam-se 2 pontos principais. Primeiro, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Ou seja, Cristo se coloca ali como a porta. Logo, eu preciso passar por ele, né? Ou seja, eu coloquei aqui, não existe ovelha de verdade se essa não passar por Jesus. Porque aqui, irmãos, existe um ponto interessante. Se existe o bom pastor e o mau pastor, existe também a ovelha e o bode, né? Quem não quer obedecer, quem não quer viver
debaixo de liderança, quem acha que não tem que respeitar os homens de Deus, são bodes, irmão. Ovelha obedece, né? Ovelha, ela está debaixo de uma direção. E tem pessoas que não gostam de ser direcionadas. Então, quando Cristo fala que ele é a porta, ele está falando, olha, é preciso passar por mim. O que ele vai dizer? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz aqui, eu sou a porta, ele está dando para nós esse despertamento. Se você quer ser ovelha do meu aprisco, você precisa passar pela porta, e a porta sou eu, o próprio Cristo. Aí ele vai dizer aqui, ó, quem utiliza outros caminhos são ladrões e salteadores. Ou seja, aqueles que não passam pela porta, e aqui fica um alerta, né, irmãos? Quando eu vejo aqui, ó, nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. O que eu entendo por aqui? Há pessoas que, para alcançar o ministério, ele cria atalhos para alcançar o ministério. Ou seja, ele não passa pela porta. Ele fica criando atalho, ele fica criando um jeitinho. Hoje você vai na internet, você faz curso de pregador, você consegue carteirinha de missionário, né? Então, primeira coisa, irmão, procure saber a procedência. Ah, eu sou pastor. Quem te consagrou? Da onde você veio? Ah, eu sou missionário. Tá, mas quem te enviou? Da onde que você veio? Quem é o seu pastor? Quem é seu líder? Isso é importante para você não ser enganado. Porque o verdadeiro pastor, ele passa pela porta das ovelhas, né? E o ladrão e o salteador, ele vai escolher outros caminhos. E muitas vezes esses outros caminhos é exatamente para enganar, né? Para trazer erro no meio do povo de Deus. Então aqui, ó, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Se tem alguém aí seguindo o mercenário, é porque não conhece a voz do pastor. Se não conhece a voz do pastor, é porque não é ovelha. O texto aqui é claro, que as ovelhas conhecem a voz daquele que é o bom pastor. Se eu não estou obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que a Bíblia nos orienta, então não sou ovelha, porque eu estou desprezando a voz do pastor, tá? Se eu estou seguindo o mercenário, irmão, pessoa divide igreja, né? Sai de uma igreja brigado, abre uma portinha ali, vai todo mundo atrás. Isso é mercenário, irmãos, né? Se eu estou seguindo esse tipo de gente, é porque eu não sou ovelha. A ovelha não é enganada pela voz do mercenário, porque ela já conhece a voz do seu pastor, tá? E aqui no finalzinho, ó, essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como os falsos pastores. Lembra que nós falamos aqui? Quando Jesus começa a trazer essa parábola, ele está apontando para aqueles fariseus e dizendo, olha, vocês são os mercenários, vocês são falsos pastores, que não cuidam, não protegem e nem orientam o rebanho de Deus. Em resumo aqui, como já falamos, todo obreiro, seja ele um pastor, seja ele um presbítero, um diácono, um evangelista, bispo, seja o que for, ele está para servir a igreja e não para ser servido. Se ele serve a igreja com fidelidade, repito, o próprio Deus vai promover a honra desse obreiro, sem precisar ele passar por cima de ninguém, sem precisar ele criar atalhos. O próprio Deus vai promover a honra desse obreiro, se o mesmo for fiel ao Senhor e à sua igreja. Isso aí, você pode ter certeza, né? Se você faz a obra de Deus com fidelidade, se você é aquele que entra pela porta das ovelhas, o próprio Deus vai trazer condições para te honrar, porque ele é fiel e não fica devendo nada a ninguém. Ponto 3 aqui, a mensagem da porta, né? Quando ele diz eu sou a porta, ele está falando o quê? Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus. E Jesus foi quem disse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ou seja, precisa passar por ele. Então, quando ele diz que ele é a porta, ele está falando isso. É preciso passar por mim. Existe só um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus.
que é através da fé em Jesus. Lá no final do diz: o nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Então, esse ponto 1 se resume, né, nisso aqui que nós falamos. Já introduzimos até o ponto 3 aqui, né, que vai falar sobre a diferença do bom pastor para o mercenário, mas o ponto 1 se resume nisso. O contexto, João capítulo 9, em que Jesus está no embate com os fariseus. Ponto 2, Jesus é a porta das ovelhas. Ele se coloca como a porta, aquele que passa pela porta é o verdadeiro pastor, aquele que cria caminhos alternativos são ladrões e salteadores. Depois, as ovelhas reconhecem a voz do pastor e não é enganado pela voz do mercenário. Amém, Rodrigo? Sim. Acrescentar alguma Amém. coisa? Só assim, a título de informação, né, que aqui vai para os professores e superintendentes, né? Eu gosto de repetir algumas coisas, porque às vezes pode fixar na próxima, né? Sim. Como eu falei, pela introdução você consegue ministrar a lição, né? Eu falei que a lição, a sua introdução, ela vai dividir os 3 tópicos da lição, ela vai dar um breve resuminho do que vai ser tratado, né? E o ponto 1, como abordou o contexto, né? O contexto em que o capítulo 10 foi anunciado por Jesus, ele vai também servir, ele pode servir de ponte, né? O ponto 1, com seus 3 subtópicos, ele pode servir de ponte para você abordar os 2 subtópicos. Quando a gente quer ministrar uma aula e quer ganhar tempo, e quer participação sucinta da classe, a gente se utiliza somente da introdução e do ponto 1. Por quê? A introdução vai ser o resumo daquilo que você vai tratar, então você não vai perder muito tempo na introdução, no máximo aqui 7 minutos, beirando 10 já é muito, né, Ezequiel? Mas 7 minutos é uma introdução bem dada. Sim. E o primeiro ponto... Sim, Ezequiel? Não, correto, vai continuar. É isso aí. O primeiro ponto, irmãs, silêncio, Deus abençoe. E o primeiro ponto, se você tiver em mente os outros 2 pontos, com seus 3 subtópicos, você consegue, com o primeiro ponto, abordar os outros 2 tópicos. Aí assim você consegue ganhar tempo, fazer uma lição resumida, mas não deixando de comentar os outros 2 pontos, para que você possa interagir mais com a sua classe. Quando você interage com a sua classe, você como professor, você ganha respeito, ganha admiração, né? E as pessoas, como Ezequiel falou, a honra vem, né? As pessoas vão te admirar pela forma como você ensina e interage com os seus alunos. Porque, Ezequiel, é triste quando você vai numa classe de escola bíblica dominical, né? Nós que nascemos nesse berço, né? Você e eu, que fomos criados como obreiros assim, quando a pessoa só começa a falar, e às vezes nem falar aquilo que está dentro do assunto, fala N coisas, né? Mas foge do assunto da lição. Você vê que Ezequiel, de maneira bem inteligente e sistemática, ele abordou o primeiro ponto, sempre linkando com o segundo e com o terceiro. Né, Ezequiel? De maneira objetiva, simples e de forma bem inteligente, né? Então, vamos lá para o segundo ponto. Aí é a dica que eu deixo para os irmãos. Então, como Ezequiel fez essa abordagem, aí nós vamos aqui passar rapidamente no segundo ponto e vamos abordar um ponto importante no terceiro ponto aqui, que é sobre o mercenário e o lobo voraz, né? Onde Paulo alerta a igreja sobre esses lobos, né? O segundo ponto, Ezequiel falou sobre parábolas, né? Figura de linguagem, alegorias. Ezequiel já trouxe uma pincelada sobre isso aí, né? Jesus se utilizava dessas linguagens para quê? Para trazer ensinamento para as pessoas que estavam ouvindo, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus usa a linguagem da semente, do grão de mostarda, e assim por diante. Então, são linguagens simbólicas para trazer ensino. Jesus tirava coisas do cotidiano daquelas pessoas
para que eles pudessem ter uma facilidade de entender o que Jesus estava querendo dizer. Mas, em algumas vezes, ou na sua maioria, muitos não entendiam o que Jesus queria tratar com as pessoas que lhe estavam ouvindo, né? O primeiro ponto, né? O primeiro subponto do segundo ponto, o aprisco das ovelhas, parábola, uma alegoria, assim o Senhor Jesus comunicava suas lições de forma sistemática, utilizando de parábolas, ensinamentos. Jesus queria passar seu ensinamento, pegava uma figura de linguagem, uma parábola, algo do cotidiano das pessoas que ele estava acostumado, para que pudesse compreender e passar assim os seus ensinos. Dessa forma, a figura do pastor das ovelhas serve como símbolo, Ezequiel falou com muita propriedade, para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. O que é esse símbolo? O que é essa figura? O pastor ele é aquele protetor das ovelhas. O texto vai dizer que ele vai adiante das ovelhas. Por quê? Ele vai identificando perigo. Os lobos, os animais ferozes, os animais que estão ali para atacar as suas ovelhas, as peçonhentas, escorpiões, cobras, lobos, leões, urso, para que possa estar caso. Então ele vai na frente para poder proteger as ovelhas. Então a figura aqui é de proteção, de cuidado, de relação, Por isso que o texto-chave da lição, para quem tem lição de professor, vai dizer que a palavra-chave é o quê? Cuidado. Então o pastor é aquele que cuida, direciona, conduz ao quê? Ao Salmo 123. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente, aquele que guia, que orienta, que guarda, que está presente com as ovelhas. O aprisco das ovelhas. O aprisco é um lugar de proteção, um lugar de ser guardado, um lugar onde habita as ovelhas para que possa ser guardado. Desta forma, vou ler a última parte para não ler tudo, tá? Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que Jesus exercera ao longo de várias gerações, assim com a relação religiosa entre os líderes judeus e população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Jesus como nosso aprisco, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que zela, aquele que está... E olha que é paradoxal, né? Paradoxal. Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta e Jesus é o aprisco das ovelhas. É o cuidado, a proteção, a segurança que ele tem para com as suas ovelhas. O segundo ponto, um lugar de proteção. É o aprisco, um lugar de proteção. Aonde você se sente seguro? O que vai dizer o Salmo primeiro? Salmo primeiro não. Salmo 91. Vamos ler só um texto do Salmo 91. Texto muito conhecido, para falar de lugar de proteção. Não está na lição, né, irmãos? Não está na lição, mas vale a pena só nós lermos aqui, a título de conhecimento e informação. Salmo 91, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Proteção, descanso. Isso é a presença de Deus. O lugar onde nós estamos mais protegidos é na presença do Senhor. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Como Jesus trouxe essa proteção para nós? Através da obra expiatória. Seu sangue derretido na cruz do Calvário. Comprando para o seu reino, povo, nação de várias línguas, para que pudesse fazer de um só povo. E assim está guardado, protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, expressão essa realizada, cuidado por todos que fazem parte do corpo de Cristo. É por isso que Ezequiel falou com muita propriedade aí, é importante você estar no corpo. Porque nós, como parte deste corpo, né, e Jesus como a cabeça, aí temos a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Como parte deste corpo,
chamado Igreja de Cristo Jesus, o corpo místico, o corpo universal. Não estou falando aqui de denominacional, tá, irmãos? Porque denominação tem várias e outras inúmeras. Nós estamos falando de um corpo místico, universal, onde eu e você fazemos parte. Nós temos que fazer parte desse corpo. E através da obra vicária de Jesus Cristo. Amém? Esse ponto aí, que eu passei rapidamente, tá, Ezequiel? Sim. Pode falar, Ezequiel. Nessa a importância, né, de nós, como ovelhas, estarmos em constante contato com o pastor que é Cristo, porque não existe essa relação do pastor com a ovelha, da ovelha com o pastor. O pastor, ele é aquele que cuida, que zela. O Rodrigo falou aí que protege as ovelhas, que está diante das ovelhas. Em contraproposta, a ovelha tem que ter uma relação de obediência a esse pastor, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, primeiramente, obedecer a sua palavra, viver de acordo com a sua palavra e se submeter ao senhorio desse pastor, né? Então, para nós estarmos sob o cuidado desse pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso também estar em obediência a ele e à sua palavra, né? Não existe essa relação se não houver reciprocidade, né? Ele cuida, zela e protege, eu o obedeço, eu sigo a sua palavra, obedeço aquilo que ele me ordena, assim eu estou protegido, né, dentro desse aprisco que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ezequiel, aí só lendo o texto aqui de João, no capítulo 10, né, só para finalizar o segundo ponto, né, que é um ponto mais resumido mesmo, versículo 2, 3 e 4, vai dizer bem assim, ó, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o pastor abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ezequiel falou relação, relacionamento, conhecer voz. Você conhece a voz de quem você conversa diariamente, né? Chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. Nós estudamos na lição passada, conhecereis a verdade vos libertará. Chama pelo nome, sai para fora. Isso fala de liberdade, de relação que você tem com o seu pastor, com o sumo pastor, de ouvir a voz, de seguir essa voz, de ter segurança por essa voz. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, ou seja, essa voz traz segurança. As ovelhas vai seguindo essa voz, pelo tato da voz, opa, essa é a voz do sumo pastor, o pastor dos pastores, Cristo, essa é a voz do meu Senhor. Eu vou seguir aqui. Ele vai me conduzir em caminhos seguros, vai me levar às águas tranquilas, vai me conduzir aonde tem pastos verdejantes, para que eu possa me alimentar. Vai adiante delas. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Relação, relacionamento, conhecimento, intimidade. Essa é a segurança, a proteção que as ovelhas têm nessa relação de obediência, de seguimento, de submissão à voz desse sumo pastor, que é Cristo nosso Senhor. Amém? Vamos aqui, a hora passou rápido, Ezequiel. Estou tentando acelerar aqui, meu Deus do céu. Mas tá bom, chegamos no ponto que a gente queria, né? Jesus, tentei acelerar aqui, mas... Meu pai, Ezequiel. Ezequiel. Sim. O ponto 3, acho que a gente pode abordar os subtópicos 2 e 3. O que o senhor acha aí? Não, excelente. Porque o ponto 1, ele vai trazer aquilo que a gente tem falado, né? O bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus, que sacrifica a vida pelas ovelhas, né? Aí, em contraste aqui, ó, com o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, embora a gente use esse texto aqui para o inimigo, né? Isso. O diabo vem... Esse é o ponto. Está no ponto 3 aqui, ó. Vamos orar. Isso aqui, irmão, é claro que existe a influência maligna, óbvio, né? Mas esse texto aqui, na sua literalidade, está falando desses mercenários, desses falsos pastores, desses falsos obreiros, dos lobos vorazes, né? Que vêm para roubar, matar e destruir. O contexto que Jesus usa esse texto é o contexto do bom pastor e do mercenário. Então, quem vem para roubar, matar e destruir? O ladrão. Quem é o ladrão? O mercenário, né? No seu original, no seu contexto original, é isso aqui.
Esse ponto 1 vai tratar especificamente disso, né? Jesus como bom pastor, o contraste com o ladrão, que é, nesse contexto aqui, o mau pastor, o mau obreiro, né? Aquele que não zela das ovelhas. E falando aqui no finalzinho, já o Rodrigo citou, quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Ou seja, no aprisco do Senhor, o pasto é verdejante, né? Tem alimento, tem comida espiritual para aquele que necessita. Aí o ponto 2, de fato, e o 3, entra nesse contexto, né? Sobre o mercenário, que é muito importante isso aqui, embora os irmãos ouçam constantemente, sempre vale um alerta, irmãos. Fiquem espertos com os mercenários, tá? Esse povo que vive aí cobrando absurdos para pregar é mercenário. Pode ser o que for, mas é o pastor fulano, é uma bênção. Cobra é mercenário. Não tem como fugir disso. Primeiro que eu tô... um pastor citou sobre isso, né? Eu estava vendo um trechinho de uma mensagem. Eu estou cobrando por uma coisa que nem é minha. Porque o dom da palavra que Deus te dá, os talentos que Deus te dá, Ele te dá como ferramenta, não é seu, propriedade sua. Aí como que você está cobrando por alguma coisa que não é sua? Já começa por aí. Segundo, você está cobrando por algo que você recebeu de graça. Ninguém te cobrou. Ninguém me cobrou. O Espírito Santo, quando nos deu, né, o dom da palavra, a paixão pela palavra, a interpretação dos textos, ele não cobrou, Ezequiel. Eu vou te dar isso aqui, mas você tem que me dar aí uma ajuda aí para mim. Não, ele nos deu como ferramentas para servir a sua obra. Agora eu vou usar disso para o meu próprio deleite, para usufruir? Não, irmãos. Eu não posso fazer do evangelho mercadoria. Esses que fazem do evangelho mercadoria são mercenários, são lobos vorazes. E um conselho que eu dou para os irmãos: não vão atrás desse tipo de gente. Eu já vi pessoa deixar culto da sua igreja para ir atrás de pregador fulano, cicrano, porque está em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Não faça isso, irmão. Às vezes a pessoa despreza os obreiros da sua igreja e valoriza mais os de fora do que aqueles que estão batalhando na casa do Senhor. Não faça isso. Valorize os seus obreiros. Dê valor a eles que estão lá na sua igreja, que servem ao Senhor com fidelidade. Dê valor aos pregadores da sua igreja, que batalham, que estão lá batalhando diariamente, na chuva, no frio, no tempo bom, no tempo ruim. Né? E fique esperto nesses mercenários que estão por aí, irmãos. Infelizmente, né? Eu vou falar esse ponto 2 aqui, Rodrigo, aí você fecha no ponto 3. Pode ser? Deixa eu só mandar um abraço aqui, Ezequiel, para a irmã Miriam. Irmã Miriam está aí presente aí. Irmã Miriam, Pai do Senhor, Miriam, Deus abençoe sua vida. Então, por saudade aí, se a irmã quiser entrar no finalzinho para fazer oração e complementar a conclusão, para nós fica à vontade, tá bom? Isso, se a senhora sentir à vontade, condições de entrar, tá bom? Deus abençoe. Estamos orando pela missionária, tá bom? Irmão Mauro Luiz, presbítero Mauro Luiz, obreiro de fé, de valor aí, homem que é apaixonado por missão. Deus abençoe sua vida, presbítero Mauro Luiz. Compartilha para nós aí, meu nobre. Pode falar isso aqui, ó. Esse ponto 2 aqui, Rodrigo, eu vou estar falando ele, né, bem rapidamente. Você fecha no ponto 3, tá? Então, ó, o mercenário. Primeiro, o mercenário opta por fugir diante do perigo. Ele abandona as ovelhas, tá, irmãos? No momento difícil, ele abandona as ovelhas. Ó, a gente vê isso constantemente, tá? Isso aqui não é novidade, não. Constantemente, a gente que anda por aí, você começa a ver igrejas abandonadas, pastores que não têm responsabilidade com o rebanho, sabe? Não cuidam das suas ovelhas. Repito, ovelhas feridas, machucadas, dentro do aprisco, porque não tem o cuidado de um homem de Deus. Viu? Pastores que jogam a responsabilidade da igreja em cima de obreiros e some. É triste. Isso a gente vê constantemente, irmãos. Tá? Dispersa, roubam e roubando as ovelhas. Dispersando e roubando.
não demonstra zelo nem cuidado por elas. Viu? Rodrigo citou aí, e nós falamos aqui também. A pessoa, de repente, vai na esquina ali e abre um ponto. Ontem uma irmã estava citando, Rodrigo, lá na igreja, que essa lição aqui nós passamos ela ontem, porque domingo a gente não vai ter escola bíblica. O tio dela tinha um ferro velho lá em Cariacica. Só que parece que a prefeitura de Cariacica mandou fechar os ferros velhos lá, que acumulam, né, muito lixo, muita coisa. Criou uma lei lá para mandar fechar. Aí o que ele fez? Ele fechou o ferro velho e abriu uma igreja. Meu Deus do céu. Só que ele se intitulou pastor. Ninguém o consagrou, ninguém o levantou ao pastorado. Esse homem não é casado, abriu a igreja, se intitulou pastor e diz que a igreja está lotada, cheia, mercenário. Quem está lá com ele não é ovelha, porque se fosse ovelha, não ouviria a voz do mercenário. Isso é só um exemplo para os irmãos entenderem. Aí eu te pergunto, irmão, essas ovelhas, quando elas começarem a precisar de ajuda, a precisar de conselho, será que essa pessoa vai ter capacidade para ajudar, para aconselhar, para zelar da vida espiritual dessa ovelha? Se nem a própria vida espiritual dele está sendo zelada? Então a gente precisa se atentar para esses falsos obreiros, para esses mercenários que dispersam as ovelhas, dividem igrejas, dividem ministérios, tomam templos, tomam igrejas, leva. Quantos casos a gente vê por aí de pessoas que dividem rebanho, leva todo mundo fora da direção de Deus. Fora da Então direção. Precisamos estar E não atentos. tem a bênção de Deus, né, Ezequiel? Assim, você pode, as pessoas às vezes podem ficar assim, mas está enchendo, tá a bênção, está salvando. Não tem a bênção de Não Deus. tem, Não tem. irmão. Não tem. Uma hora a casa cai, e cai mesmo. Tá? Olha aqui, ó. Ele que é o mercenário, abandona as ovelhas à própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. E no final, o prejuízo, irmãos, é para o reino de Deus. Porque quantos lugares aí estão sofrendo porque deram ouvidos a mercenários, porque não deram ouvidos à voz de Deus, não tiveram discernimento espiritual para saber se era Deus ou se era o inimigo, tá? E nós vivemos esse contexto, tá, irmãos? De mercenários que estão por aí usufruindo do melhor enquanto as suas ovelhas sofrem, enquanto as suas ovelhas padecem. E repito, talvez quem está nos ouvindo acha que não, mas lá na minha igreja não é assim. Glória a Deus por isso, que você tem um pastor, um bom pastor que cuida de você. Mas quando você começa a andar por aí, você começa a ver muitos apriscos que não têm a proteção de um homem de Deus, que não tem a proteção de alguém que zele, e ovelhas estão sofrendo, almas estão sendo feridas, pessoas precisando de apoio espiritual e não tem muitas vezes com quem conversar, com quem desabafar. Então são esses que Cristo chama de mercenários, que não zela da ovelha, que rouba as suas ovelhas, né? Que não cuida das suas ovelhas. São aqueles que têm o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos, que o ponto 3 aqui vai tratar, e certamente o Rodrigo vai falar muito sobre isso, mas fica esse alerta para você saber identificar quem é o bom pastor e quem é o mercenário. Viu? Pela árvore conhecereis o fruto. Não se iluda com dons, irmão. Não se iluda com dons. Tem muita gente que tem dom e usa o dom para dividir a igreja. Usa o dom para jogar a igreja contra o pastor. Usa o dom para dividir o reino de Deus. Não se iluda com os dons. Pelos frutos conhecereis a árvore. Busque frutos. Prega bem. Tem dom de revelação. E coloca a mão e o demônio cai. Isso são dons. Busque frutos na pessoa. Prega bem, mas divide igreja. É lobo. Prega bem, mas fica com palavrão na boca. Né?
Prega bem, mas tá com dívida na praça. É lobo. É lobo, tá, irmãos? Vigia e olha os frutos. Nós estamos vendo aí agora o testemunho daquele garoto aí, não vou aqui citar nome, porque a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas o testemunho dele, que ele mesmo dizia que não tinha cordas vocais, que nasceu sem cordas vocais. Os irmãos vão lembrar disso. Ele já mudou o testemunho. Não, na verdade, não é que eu nasci sem cordas vocais. Eu tinha dificuldade na voz. Eu tinha dificuldade na fala. Me interpretaram errado. Ninguém interpretou errado. Ele disse, eu nasci sem cordas vocais. Não tinha nada aqui. Falso obreiro, irmão. Mercenário. Mentindo para ganhar fama. Mentindo para ganhar dinheiro. Nós tivemos há pouco tempo atrás aí o caso aí do tio Chico, né, aquele que dizia que era ex-bruxo, que contou um testemunho aí que fez muita coisa, fez aquilo. Sabe o que aconteceu com ele? A Polícia Federal foi atrás dele. Ó, o seu testemunho é verdadeiro, porque muita coisa que você contou ali é crime que você cometeu. Você falou que matou não sei quem, que atirou não sei nem quem, que esfaqueou não sei quem. Se isso é verdade mesmo, você tem que estar preso. Sabe o que aconteceu? Ele confessou que todo o testemunho dele era mentira para ele ganhar fama, para ele ficar famoso. Teve que desmentir tudo. Então é o contexto que nós vivemos. Mercenários querendo usufruir das ovelhas de Cristo, e você e eu não podemos nos deixar ser enganados por esse tipo de gente. Amém? Rodrigo, fica à vontade aí. Amém, Ezequiel. Isso aí, Ezequiel botou o ponto 3 e o subponto 2 falando sobre o mercenário, né? E o ponto 3, ele vai falar sobre lobos vorazes versus o bom pastor. Lobos vorazes versus o bom pastor. Irmãos, a parábola de Jesus, no capítulo 10, Jesus como bom pastor, ele vai descrever o bom pastor. E as demais características são modos operacionais daquilo que não é bom. Os modos operacionais daquilo que é falso. O falso mestre, o falso profeta, o falso líder e assim por diante. Por isso que aqui o comentarista vai dizer lobos vorazes versus bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. Os lobos vorazes se aproximam do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. Aqui são outra característica do que é falso. Vai falar de um pastor que é lobo, do obreiro que é como lobo, a sua característica. Né? O mercenário, quando vê o perigo, o que Ezequiel falou? Ele vai fugir. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Querido, o pastor, o líder, ele tem responsabilidade e zelo pelo cuidado das ovelhas. Qual é o cuidado que um pastor, um líder, aqui, pegando o exemplo de Cristo, ele tem que ter com as suas ovelhas? É o ensino genuíno por meio de sua palavra. É fundamentar a fé dos irmãos em Cristo Jesus por meio das Escrituras. Ezequiel falou com muita propriedade, dom não traz edificação, fundamentação na fé cristã. Vai sim corroborar com tudo que a Escritura vai dizer, mas os dons têm que estar primeiro fundamentados nas Escrituras. Dons são passageiros, querido. Dom é temporal. As Escrituras de Cristo Jesus, que fundamentam a nossa fé, são para sempre. Jesus passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O dom enche muitos olhos, né, Ezequiel? O Sim. dom faz você aplaudir de pé, mas vai ver como está a vida prática dessa pessoa depois fora desse contexto de quatro paredes dentro de uma igreja. Vai ver a sua vida pregressa que ela vive. Às vezes não tem uma carta, como Ezequiel falou, de recomendação, às vezes não frequenta uma igreja, às vezes não participa de comunhão na sua igreja. O pastor que eu estou reunindo hoje, o pastor Gesiel, Deus abençoe sua vida, ele disse, igreja, congregações,
obreiros que estão, pastores que estão à frente de um rebanho, se convidar alguém para pregar, pergunte quem é o pastor dele. Pega o telefone do pastor dele e pergunta se esse obreiro está em comunhão. Pergunta se esse obreiro participa do momento da ceia com a igreja. Pergunta se esse obreiro está rotineiramente na igreja. Não vai trazer um forasteiro, um aventureiro para pregar aqui, não, porque vai trazer fogo estranho, vai trazer barra brava, vai trazer veneno na panela, e aí depois o pastor, o líder, o ensinador tem que desconstruir tudo aquilo que o falso pregador trouxe diante da congregação. Então, tome cuidado, irmãos, tome cuidado, obreiros, igreja, liderança do Senhor, que estão à frente do rebanho, desses forasteiros que vêm como lobos vorazes, e o objetivo dele é destruir a ovelha. Ezequiel falou aqui que o lobo aqui não é Satanás, não é o diabo, é o modo como o falso opera. E o que o lobo faz com a ovelha? Ele destroça a ovelha todinha. Ele acaba com a ovelha, deixa a ovelha só nos ossos. Só nos ossos. Aí, ó, continuando aquela leitura, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge. E o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreveu esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Olha o perigo. Assim como um bom pastor, um líder tem sua responsabilidade de zelar, cuidar, ensinar, guiar, conduzir a pastos verdejantes, nós, como ovelha desse aprisco, temos a responsabilidade de não estarmos desatentos. E aqui, isso aqui é sério. Isso aqui fica um alerta, irmãos, porque veja, quando o aprisco tem um pastor que vigia, que cuida, o lobo não se cresce ali. Ele não cria. Quando o Rodrigo citou o exemplo do pastor dele aí, né? Que liga, procura saber quem é. O que é isso? É o cuidado desse pastor com o seu rebanho. Ele não quer o seu rebanho se alimentando de qualquer coisa, né? E fica esse alerta. A pessoa chegou na sua igreja, eu sou pastor, eu sou missionário. Quem te enviou? Quem é o seu pastor? Se a pessoa titubear na resposta, você pode saber, é lobo. É lobo, foge. É lobo, foge, porque ninguém... Exatamente, ninguém anda por aí, um obreiro, um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário, clandestino não, a não ser que de fato ele seja um lobo. Porque se eu sair daqui para a Bahia, né, e chego lá, quem é seu pastor? Rapaz, eu sou missionário, irmão. Tô fazendo, tá, mas quem te enviou, velho? Quem é seu pastor? Quem é seu Deus. Não, velho, meu ministério é assim mesmo. Onde Deus me manda, eu tô indo. Pode sair que é lobo. Sem paradeiro. É lobo. Tá igual inimigo. Vive a rodear pela terra e passear por ela. Passear por ela. Você quer conhecer um lobo? Pergunta quem é o pastor dele. Aí eu lembro, Ezequiel, o pastor Samuel Neves, ele falando sobre esse texto aí, né? Aí ele deixou um alerta para a igreja: cuidado, irmãos, com o viajante. Ele fica andando, viajando de rodear a terra. Cuidado com esse viajante. E é sério. Olha o texto, Ezequiel, que Paulo vai falar dos lobos vorazes, né? Atos capítulo 20, versículo 19, 20 e 21. Vai dizer aqui, ó: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e de ensinar publicamente pelas casas. Olha aqui o cuidado de Paulo. O selo de Paulo como líder. Paulo era um plantador de igreja. Paulo era um apóstolo itinerante. Paulo era um obreiro fixo em uma só localidade. Ele era um obreiro itinerante. Implantava uma igreja aqui, fundamentava a fé dessa igreja com discipulado e com ensino, andando pelas casas, dentro de uma comunidade, fortalecendo os irmãos. Aí ele vai dizer aqui, ó: não deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos
a conversão a Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me acontece, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelar, de que esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho minha vida preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha a preocupação de Paulo. Paulo teve uma preocupação de anunciar o evangelho para aquela igreja de Éfeso noite e dia. O texto vai dizer aproximadamente 1 ano e 6 meses, ou 3 anos, ele estava lá ensinando aquela igreja com lágrimas, ensinando, andando de casa em casa. Aí no versículo 29 e 28, ele vai dizer bem assim, ó, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, ou não pouparão o rebanho. Vai estar lá um rebanho ensinadinho, bem instruído, bem fundamentado na fé, mas o lobo vai vir com as heresias, destruir tudo aquilo que Paulo havia ensinado ao longo dos seus anos, com lágrimas, com jejum, com suor, com esforço, e o lobo vai vir e não vai perdoar o rebanho. E que dentre vós mesmos, irmãos, isso aqui que eu acho mais triste, Ezequiel, isso aqui que eu acho mais triste, você falou com propriedade, o pastor ele fica na porta do aprisco, cuidando, zelando, ensinando, para que o lobo não venha se crescer no meio desse rebanho. Mas quando Paulo parte, vai dizer aqui, ó, e dentre vós mesmos se levantarão. No meio de vós. Homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Isso aqui é triste, queridos. No meio do rebanho, ou no meio dos obreiros, se levantando alguém após a partida do líder Paulo para conduzir o povo a uma perdição eterna. Queridos, tome cuidado. Às vezes você está achando que está sendo instruído por alguém com um conhecimento fantástico, que você fica assim de olhos arregalados, mas tome cuidado. Possa ser o ensino de um lobo. Os irmãos vão lembrar da revista do trimestre passado, Ezequiel, onde tem as ovelhas na capa da revista e no meio das ovelhas, lá escondidinho, com a capa de ovelha, mas o focinho de lobo aparecendo. Isso. E aqui, Rodrigo, só se você continuar a leitura aqui no verso 32, aí sim, Paulo vai trazer aqui a visão daquele que não é mercenário, é o que ele vai dizer no verso 33. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Meu Deus do céu! Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Ou seja, é como se ele dissesse: o tempo que eu passei aí, eu não fui um lobo feroz que entrei, que destruí, que usurpei, né, os bens de vocês, que usurpei a lã de vocês. Pelo contrário, eu trabalhei arduamente para ajudar aqueles que são fracos. Paulo está dando exemplo aqui de um verdadeiro pastor que cuida e que zela das suas ovelhas e que se preocupa como que eles ficarão depois da minha partida. Porque ele sabia, vai entrar lobos cruéis aqui. No meio de vocês vão surgir. E o problema, irmãos, não é o lobo chegar, porque o lobo vai chegar mesmo. O problema é não ter proteção no rebanho do Senhor Jesus Cristo. E quando não há proteção, o lobo vai entrar mesmo, irmão. Ele vai entrar.
Mas se tiver proteção, ele pode até chegar, mas ele não vai se criar, porque vai ter barreira para conter. Esses, né, Ezequiel, estão é arrasando triste, com né? as ovelhas de Cristo. Que texto lindo, né, Ezequiel? Que texto lindo. Não dá nem vontade de ler mais nada aqui, porque esse texto aqui é um texto que retrata, você usou a palavra retrata, e ela se encaixa muito, né, com isso que nós estamos falando aqui, que retrata bem o cenário da igreja brasileira, o sistema que nós estamos vivendo, como o sistema tem corrompido. Ezequiel, às vezes o sistema tem corrompido tanto que o evangelho tem sinônimo de chacota nas redes sociais, sinônimo de chacota. Por quê? Porque saíram os lobos vorazes, os mercenários. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ó. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, nas minhas palavras, tá, eu não fui um mercenário. No versículo 31 aqui, foi 3 anos. 3 anos, não cessei noite e dia. Paulo cobrou 1 centavo, Ezequiel. 1 centavo para ensinar noite e dia, de casa em casa, dentro da comunidade, do local em que se reunia, mas também de casa em casa, para poder ensinar noite e dia e aconselhar aquele povo com o conselho de Deus. Ele vai dizer, ó, vai surgir de fora lobos feroz, mas no meio de vocês. Por quê? Paulo tinha o que, Ezequiel? Discernimento espiritual. Sim. E sabia que entre aquele rebanho e entre aquela membresia, entre aqueles obreiros, existia alguém que tinha características que poderia ser influenciado pelo mal para ser um lobo voraz e destruir o rebanho. E hoje, E essa Rodrigo, parte que você leu, Ezequiel, é necessário auxiliar os enfermos. Jesus. sim. E tem muitos, tá? Doentes dentro da casa de Deus. Irmãos, olha, se vocês vá na sua igreja, comece a observar um pouquinho, que você vai ver muita gente doente lá. Doente, e aí falta espiritualmente, mental e fisicamente. Sim. Aí Paulo vem e fala assim, ó, vocês mesmos sabem que as minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Eu não fui mercenário com vocês, eu cuidei de vocês. Talvez Paulo olhava aquela igreja e falava assim, olha, vocês não têm condição de me manter. Vocês não têm condição de me dar o que eu preciso, talvez, para manter o ministério, mas eu posso servi-los, eu posso ajudá-los, eu posso fortalecer o fraco, eu posso curar a doente, eu posso enfaixar a ferida daquela que está machucada. Irmãos, isso é muito sério. E, ó, Rodrigo, o sistema está tão forte que os lobos estão brigando entre si agora. Brigando entre si. Estão brigando, porque o mercado é muito bom. Ó, o mercado é muito bom. O mercado rende muito dinheiro, né? Então, virou uma concorrência entre os lobos. Se me prejudica aqui, eu tenho que falar mal desse aqui para me ganhar espaço aqui, o outro fala mal do outro. Dentro do sistema, os lobos estão brigando. Viu, irmãos? E nós que somos ovelhas, temos que ter discernimento para não sermos enganados. Viu? Abra o seu olho e fuja. Identificou um lobo? Fuja. Corra. Porque se você se associar, o perigo da queda é muito grande. Muito grande. Meus amados irmãos, está aí a nossa terceira lição de número 6. Eu não vou prosseguir porque eu acho que o que nós falamos aqui já é suficientemente importante e possa trazer uma reflexão para que você possa meditar naquilo que foi dito aqui, acerca de tudo aquilo que falamos aqui, queridos. É muito importante. Teremos vários outros textos para lermos, mas fique com isso aqui, queridos. Cuidado com os mercenários. Cuidado com os lobos que estão no meio. Ezequiel falou aí, ó, o ringue se tornou ringue de lobos, ringue de mercenários que estão brigando entre si. E Paulo aqui na igreja de Éfeso vai dizer, eu não vos deixei de anunciar o conselho de Deus, o evangelho de Deus, não deixei de ensinar o evangelho. Paulo não brigou com ninguém, Paulo não precisou brigar com nenhum dos apóstolos. Paulo simplesmente
estava ali para ensinar aquilo que ele havia recebido do Senhor e passar com fidelidade. Aula maravilhosa, irmã Silene. Amém. Deus abençoe, irmã Silene. Obrigado. Obrigado, irmã Silene. Só um parêntese aqui, irmãos. Quando a Bíblia fala de falsos profetas, né, a gente associa logo a alguém que entrega uma falsa profecia, né? Entenda, falso profeta na Bíblia é aquele que prega a palavra distorcendo ela ou em benefício próprio, tá, irmãos? No contexto do Novo Testamento, né, Ezequiel? Exatamente, tá? Então a gente associa, fulano profetizou que era um menino e era uma menina. E é um falso profeta, sim. Óbvio que é um falso profeta. Mas no contexto da palavra, olha o que diz aqui em 1 de João, capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Falso profeta é aquele que usa da palavra para seu benefício próprio. Falso profeta é aquele que distorce a palavra para o seu próprio benefício. Eu estava vendo uma entrevista, só para os irmãos entenderem que é um falso profeta, de um camarada famoso aí, que arrebata multidões com revelações de nome, de CPF e tudo mais, e ele estava lá com o Rolex no braço, 150 mil, um tênis no pé, com certeza beirando ali uns 10 mil. Aí o entrevistador perguntou assim, vem cá, aonde na Bíblia você pode me provar que isso tudo que você tem aí não é problema? Existiu algum apóstolo rico? Existiu algum profeta que foi rico? Aí, sabe o que ele falou? Que Jesus era rico. Aí usou o termo de Coríntios, meu Deus. Entendeu? Que ele deixou as riquezas. O texto fala de coisas espirituais para nos tornar ricos. Você fez pobre. E o texto está falando de coisas espirituais, irmão. Meu Deus do céu. O camarada usa aquilo para justificar o luxo que ele tem em cima das ovelhas. Você está entendendo o que é um falso profeta? Ele pega um texto bíblico fora de contexto, interpreta a sua maneira para justificar o luxo que ele tem em cima das ovelhas. Isso é um falso profeta. Então, cuidado, irmãos, fique atento com isso, tá? Seja ovelha. Ovelha conhece a voz do seu pastor. Relação, conhecer, voz, direção, condução, proteção, aprisco, alimento, suprimento. É isso aí que o pastor traz. Com certeza, Deus tem os seus, né? Como Jeremias, como Deus vai dizer para Jeremias, só para nós finalizarmos aqui, nós estamos falando aqui sobre os falsos, mas tem os bons, né, Ezequiel? Tem os remanescentes, tem aí os que estão se dobraram diante do sistema, e esses estão encaixados aqui dentro de Jeremias 3,15, que vai dizer bem assim, ó, Jeremias 3,15, onde Deus vai dizer bem assim, ó, eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração, eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Guiar com sabedoria e entendimento. Não é com violência, com arrogância, não é enriquecendo, não é sendo prepotente, não é sendo venerado pelas ovelhas, mas é guiando com sabedoria e entendimento, porque a igreja não é do líder, é de Deus. A igreja é de Deus. Ezequiel falou, a igreja é do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, irmãos. Nosso muito obrigado. Tentamos ser o mais sucinto possível, mas não conseguimos, né, Ezequiel? O ponto 3 é um ponto muito necessário para se passar, principalmente nesse sistema tão corrompido que nós estamos vivendo. Tome cuidado. Você e eu precisamos estar atento e ter discernimento. Conhecer a voz do nosso pastor. Quando conhecemos a voz do sumo pastor, nós conseguimos identificar aquilo que é falso. Quando conhecemos a voz do sumo pastor, isso mostra a minha relação de intimidade com o meu pastor Jesus. Eu vou conhecer aquilo que se apresenta como falso. E o que se apresenta como falso vai sempre me levar ao distanciamento de uma comunhão, de uma relação íntima com o meu Senhor Jesus Cristo. Por isso, fique atento. Fique aos pés do Senhor. Fundamente a sua fé
por meio das Escrituras Sagradas. Não dê ouvido às vozes aí. Você só tem uma voz a dar ouvido. É a voz do seu pastor, que se chama Senhor Jesus Cristo. Ouça a voz dele por meio das suas Escrituras. Ah, Jesus não falou comigo. Você já leu a sua Bíblia hoje? Leia a sua Bíblia. O seu pastor vai falar com você. Amém? Vamos lá, Ezequiel, vamos finalizar. Amém, Rodrigo. Bora. Agradecer aos irmãos que estão presentes aí. Irmãos, é um desafio muito grande, né, Ezequiel, estar aqui, né, como nós falamos, né? Eu e Ezequiel temos nossos compromissos, às vezes chegamos em cima da hora, temos nossos afazeres quando chegamos no nosso serviço, mas estamos aqui diante dessa responsabilidade, com a graça de Deus, com humildade do coração. Não somos detentores de todo conhecimento, não temos todas as experiências, né? Mas estamos aqui, eu e Ezequiel, alguns outros irmãos que participam, a outra irmã também, mas estamos aqui interagindo de maneira simples, objetivas, levando esse evangelho ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Rogamos as orações dos irmãos, pois somos carentes da oração dos irmãos, para que Deus possa continuar nos fortalecendo, para que assim possamos continuar com esse projeto, né? Ação entre Amigos, série Comentando Lições Bíblicas. Amém. Pai Senhor a todos, Deus abençoe. E sempre lembrando, compartilhe, curta, coloque essa live nos grupos de igrejas que vocês têm, que possuem, grupos de bairros. Enfim, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, tá? E certamente alguém será edificado através dessas lições. Deus abençoe a todos os irmãos. Ora por nós, Ezequiel, então. Vamos orar. A irmã Miriam, volta logo para ajudar a gente, está fazendo falta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado Amém, por mais essa obrigado. oportunidade. Que essa palavra esteja plantada em nosso coração e que ela possa gerar frutos e frutos de arrependimento para a nossa vida, frutos Verdade, Senhor. que nos leve à vida eterna com o Senhor. Pai, abençoe Silênio, todos os irmãos que participaram, que comentaram, que curtiram, aqueles que estarão assistindo posteriormente, que o Senhor venha estar conosco e nos dando a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu querido. Até a próxima quarta-feira. Se assim Deus permitir, estaremos aqui comentando a lição de número 7. Amém. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.